começar lendo a palavra do Senhor, Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 1 ao 16. Eu vou ler, os irmãos vão dando o conhecimento na Bíblia de quem estiver ouvindo, né? Seguindo na Bíblia de vocês, né? De quem estiver agora acompanhando. Apocalipse, para quem não sabe, pode às vezes ter alguém que não saiba, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, no capítulo 19, verso 1 ao 16. A palavra de Deus então diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Disseram pela segunda vez: Aleluia! A sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. E do trono saía uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequeninos e os grandes. Então, ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos. Que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco, puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Hoje, dia 12 de abril, dia em que nós estamos comemorando, relembrando, trazendo à memória, vivenciando, fortalecendo a nossa fé, com referência a respeito daquilo que aconteceu na história, naquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, naquilo que aconteceu ali na época de Israel, a Páscoa. Um evento onde Deus colocou como festivo para trazer a memória de um povo do qual ele teve e tem poder até hoje de libertar. Esse mesmo povo de Faraó. E hoje nós estamos ainda, em certa maneira, em certo sentido, sobre um jugo do Egito, de Faraó. Mas ele já nos libertou. E espiritualmente nós já somos mais que vencedores. Nós já vencemos e louvamos por isso. E a Páscoa, esse evento maravilhoso, essa obra vicária de Cristo, o qual ela representa, traz para nós
a tonalidade, traz a cor para esse registro do qual João, em Apocalipse 19, descreve. Alguém já disse que esse texto é o proto, é o início, é a gênesis da eternidade. Depois de tudo em que ele escreve, todas as dificuldades da história, toda catástrofe, e ele vem trabalhando e escrevendo, mostrando que em meio a toda essa destruição, Deus, no seu santo templo, no seu santo trono inacessível, regia, cuidava e controlava. E agora ele começa dizendo, depois dessas coisas, depois de tudo, passou a grande meretriz, todo um sistema corrupto que vai contra as coisas do Senhor, caiu por terra. Jesus venceu. E ele venceu porque ele morreu na cruz e ressuscitou. A ressurreição dele foi o carimbo, foi a autenticação da vitória dele sobre tudo, sobre todos. E de certa maneira nós ganhamos, fomos agraciados como causa e efeito. Recebemos também com ele essa dádiva da vitória. Páscoa traz para nós isso. O verso 10 diz assim, João dizendo que diante de toda essa adoração que ele percebeu e que ele ouvia multidões como águas, ele fala que ele se prostrou diante dos pés para adorar o anjo. Mas o anjo disse, não faz isso, sou servo seu do mesmo Deus, pois eu quero que você neste momento continue guardando os testemunhos e adore a Deus. É muito interessante um anjo parar o apóstolo João e dizer isso. Não olhe para mim, olhe para Deus. E eu quero te convidar nesse momento, para onde você estiver, prostre-se, coloque-se de joelho diante do Senhor. Se você estiver na sua casa, em algum local, talvez se você tiver uma dificuldade de se prostrar, que você prostre então a sua fronte, que você curve a sua cabeça. E nesse momento nós vamos orar, adorar, invocar o nome do Senhor. Porque o anjo disse assim, adore a Deus, apóstolo João. Vamos fazer isso nesse momento? Oremos. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nós invocamos, ó Pai, o teu nome. E nós só podemos fazer isso por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Aquilo que deu sentido, aquilo que deu realmente o acesso, a liberdade, a oportunidade de um povo escolhido, um povo que a tua palavra diz que é eleito, comprado pelo sangue precioso. Esse povo agora, por causa dessa obra, por causa do Cordeiro Pascal, pode se achegar na tua presença, se prostrar e adorar o Senhor. E adoração a Deus nós sabemos que é reconhecer com consciência, com temor e tremor quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito, a despeito de um mundo bagunçado, a despeito de um mundo contaminado por prostituição, por um mundo sistêmico vendido aos prazeres, apesar de um mundo contaminado por pragas, o Senhor ainda reina e é digno de louvor e adoração. Que nós possamos agora, ó Deus, estar prostrando as nossas mentes e os nossos corações diante o teu nome, diante o teu trono, diante os teus pés, Pai. Pois isso, ó Deus, é o chamado primordial a todo aquele que crê, a todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Como diz o próprio apóstolo, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele fala que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse é do Senhor. Então, ó Pai, nós confessamos, ó Deus, que Jesus Cristo veio em carne, porque Ele, ó Deus, se destituiu da Tua divindade, da glória, para vencer, ó Deus, mediante a força do Espírito Santo, mediante, ó Pai, a Tua direção e o Teu poder que o guardava e o fortalecia em cada passo da vida dele, para que hoje, em primeiro lugar, o Senhor fosse glorificado. E nós, ó Deus, pudéssemos ser abençoados. Por isso te adoramos, reconhecemos os feitos do Senhor, reconhecemos a tua grandeza, a tua onisciência, reconhecemos o teu braço que jamais encurtou, ó Deus. O Senhor que continua sempre no controle, porque todas as coisas estão nuas, patentes aos teus olhos, diante daquele em que um dia todos nós haveremos
de prestar contas, entendendo, Pai, que o cristão, na cruz, o nosso escrito de dívida já ficou ali. A nossa conta, ó Deus, já ficou cravada na cruz. Nós receberemos, ó Deus, a glória imarcessível, maravilhosa de estar contigo por toda a eternidade, desfrutando da tua presença. Porém, o ímpio prestará contas. Pedro é bem claro falando isso na carta dele, onde ele fala que realmente aqueles que rejeitaram, aqueles que não têm nada contra o Senhor, que têm nada junto com o Senhor, eles hão de prestar contas a ti. Oh Deus, esses sim virão para deixar bem claro que eles não reconheceram, que eles não confessaram ao Senhor. E aí, ó Deus, nós te louvamos por isso nessa hora, porque estamos fora, estamos, ó Deus, a par dessa conta, ó Deus, que temos que prestar, porque, ó Deus, nós já antecipamos a nossa justificação, ao entregar as nossas vidas nas tuas mãos, ao entender o teu evangelho, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, eu clamo e invoco a presença do Senhor aqui conosco na igreja, e peço que o Senhor esteja manifestando a tua graça sobre cada um que esteja ouvindo, participando junto conosco desse momento de culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu queria que nós cantássemos. Vamos louvar ao Senhor. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois seu fôlego é minha vida e nunca te deixarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Ainda em Apocalipse, no capítulo 19, verso 8, apóstolo João, ele escreve, Apocalipse 19, verso 8, ele diz assim: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós temos o entendimento de que esses atos de justiça dos santos são ações, são comportamentos que foi dado a nós, não pela nossa justiça, mas por aquele que nos justificou mediante a sua morte e ressurreição. De uma maneira maravilhosa, um mistério, nós estaremos vestidos com o Senhor na vinda dele, com uma das roupas, aliás, a roupa mais bonita, a vestimenta mais maravilhosa, do qual nós já temos hoje, mas ela de uma maneira surpreendente, eu não sei como será isso. Nós vestiremos a justiça do qual Cristo fez na cruz e decretou a cada um daqueles que creem, daqueles que confessaram o seu nome nessa obra, de que Ele é Senhor, único e suficiente das suas vidas. Nós vestiremos é um linho finíssimo. E eu tenho certeza de que todo momento, todo dia, quando um cristão, quando um crente, ele se curva diante do Senhor para adorá-lo, mas também para confessar os seus pecados, é alguém que tem consciência dessa justiça. É alguém que sabe que precisa se colocar diante do Senhor, pois ainda nós falhamos, ainda erramos, ainda somos falhos, ainda cometemos coisas que entristecem o Senhor. Mas eu tenho certeza que quando confessamos os nossos pecados, estamos trabalhando, estamos treinando, porque quando confessamos os nossos erros, a palavra do Senhor nos ensina que Ele nos lava, que Ele é misericordioso para nos purificar de toda injustiça. E de uma maneira maravilhosa, essa roupa a gente vai aprendendo a se adaptar com ela. Porque um dia, na glória com Ele, estaremos vestidos com a justiça dEle, do que Ele fez na cruz. E entendendo isso, o nosso coração constrangido, encantuado, o nosso coração rendido, nos colocamos diante do Senhor. Você que está me ouvindo agora, coloque a sua mente diante do Senhor. Peça para o Senhor, traz a memória. Eu tenho certeza que o Espírito, quando a gente ora, quando nós estamos no nosso momento a sós, ou num culto com outras pessoas, no momento que a gente vai falar sobre pecado com Deus, o Espírito Santo traz a nossa memória. O Espírito Santo traz a imagem, traz o momento do dia, traz a situação do qual você escorregou, mas é um escorregar consciente, porque eu creio que o pecado ele é feito com consciência, uma decisão. Nós erramos e entristecemos o Senhor. Curva a sua cabeça, peça agora perdão, porque ao pedir perdão, o meu desejo e a palavra do Senhor diz que essa vestimenta está sendo aos poucos colocada sobre o povo dele. Já foi colocada de uma maneira maravilhosa, porque somos salvos, mas ela ainda está sendo trabalhada para esse dia, o dia em que estaremos com Ele. Pai querido, nós confessamos os nossos pecados. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. A Bíblia diz aqui que depois de um contexto em que a meretriz, a grande prostituta, cheia de prostituição, cheia de corrupção, sujava o mundo,
e de certa maneira o teu povo era contaminado. A tua palavra diz que um dia toda essa sujeira será de uma vez por todas arrancada do teu povo, será extirpada, e vestiremos, Pai, essa roupa, essa vestimenta que são os atos de justiça do teu Filho, derramado e colocado sobre nós. E ao pedirmos perdão, temos consciência disso, desejamos isso, queremos, por isso confessamos, ó Deus, os nossos pecados nessa hora. Venha lavar a nossa mente, Pai. Venha lavar, ó Deus, o nosso coração. Pai querido, todo pecado de prostituição, lascívia, desejo imoral, ó Deus, todo pecado que possa ser voltado, definido como mentira, manipulação, ódio, ira, amargura, rancor, ó Deus, os pecados das estantes do nosso coração, que às vezes eles vão sendo colecionados, a gente não busca, muitas pessoas não conseguem e não entendem que é necessário um esforço, uma luta diante do Senhor para que o Senhor faça a obra de purificação. Quantas vezes, ó Pai, na minha própria vida, eu estou caminhando, eu estou fazendo algo e parece que quanto mais eu clamo ao Senhor, mais eu faço. Mas que a gente possa, ó Deus, não desistir, que o teu povo não desista, que o teu povo, ó Deus, lute diante do Senhor contra o pecado, contra os erros. A contaminação da grande meretriz ainda governa esse mundo. Abre os olhos do teu povo, Pai, porque a prostituição não trata somente de âmbito sexual, mas é um âmbito primordialmente espiritual, tem a ver com infidelidade, de um povo que deixa adorar um Deus para adorar outro, se torna prostituto, infiel, devasso. A prostituição sexual é uma consequência, Pai, de alguém que deixou o Senhor em fidelidade. Então, ó Pai, que a tua igreja, que tem colocado coisas no coração, que tem colocado coisas no centro do próprio coração que não seja o Senhor, e está caminhando com essa grande meretriz, com essa senhora da prostituição que rege o mundo. E nós sabemos que quem rege é diabo, é Satanás, é Lúcifer. Mas que essa natureza pecaminosa, Pai, que essa inclinação possa, ó Deus, estar sendo desfeita a cada dia mais e mais. Ela já foi, porque somos salvos. Mas, ó Deus, em santificação, ela também está sendo trabalhada. Pai querido, perdoa. Alegra o coração dessa irmã e desse irmão. Gera temor e tremor para cada dia, realmente, verdadeiramente, sair, fugir das impurezas desse mundo, para que o teu nome seja glorificado. E gratos, ó Deus, pelo teu perdão, nós te louvamos e rendemos toda a honra e glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez?
é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas petições. Colocar diante do Senhor aquilo que nós temos vivido e passado. Seja familiarmente, talvez você está assistindo agora, está vivendo algo que ninguém saiba. Uma luta pessoal, uma luta na alma, uma luta talvez espiritual, uma guerra que você está sendo travada na sua vida. Esse é o momento de você clamar ao Senhor. Nós queremos, como igreja, como corpo, do qual Cristo já está no nosso meio, pedir a Ele, pedir ao nosso Pai, a intervenção, a direção, a força para que, independentemente dos caminhos que Ele tomar, que Ele desejar os propósitos, estejamos de acordo com o nosso coração firmado na confiança de que tudo o que Ele faz é bom. Talvez você possa estar vivendo alguma coisa relacionada a todo esse turbilhão que estamos vivendo agora. Meu querido, minha irmã, meu irmão, ouvinte, que está vendo agora essa transmissão, todos nós sabemos que estamos agora num problema de saúde, misturado com um problema político. Estamos vendo cada vez mais o Brasil sendo dividido. E Paulo deixa bem claro na sua carta, se eu não me engano, à igreja de Colossos, aos Colossenses, de que se tinha algo que Deus desejava e que era como princípio, o pensamento, que a igreja tivesse a cabeça, a mente em unidade, que eles tivessem um só pensamento. Eu acho que o diabo tem trabalhado isso muito nesses últimos anos e nesses últimos dias, divisão. Eu não sei qual é o seu pensamento. Eu não sei se você está a favor do presidente, a favor dos governadores, se a sua visão é fique em casa ou vai trabalhar, se a sua visão, eu não sei. Mas agora é hora de você colocar isso de lado e pedir ao Senhor misericórdia. Pedir ao Senhor que, em primeiro lugar, nós possamos, Ele possa restaurar a unidade. E olha, quando eu falo unidade, eu não estou dizendo no mundo, não. Na igreja, no meio do povo de Deus. O povo de Deus está cada vez mais sendo fragmentado, e isso está destruindo, está acabando, e o que era para nós vivermos como alegria, como bênção nesse mundo, estamos vivendo debaixo de tanta tristeza. Estamos vendo gente passando fome,
gente com muita complicação. Então nós vamos orar agora, nós vamos pedir, interceder, pedir ao Senhor por Anápolis. Não ore, não tenha no seu coração raiva do prefeito, raiva de político. Vamos orar, pedir ao Senhor pelo nosso presidente. Se você é contrário a ele, não sei os seus pensamentos, os seus argumentos, mas que você agora, como um cristão, entendendo que essa pessoa hoje que preside o Brasil foi colocada por Deus, instituída por Deus, ore, mas de uma maneira sensata, de uma maneira clamando para que o Senhor intervenha, possa misericordiosamente. Nós sabemos que Paulo diz a Timóteo que os últimos dias seriam difíceis, mas parece que a igreja está cooperando para que isso fique mais ainda difícil, não sei. Nós precisamos de unidade, precisamos pedir ao Senhor isso. Então vamos orar nesse momento, coloque os seus pedidos, seja de enfermidade, seja familiar, seja em questões econômicas, sua preocupação financeira para essa semana. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, ó Deus, a Tua graça e misericórdia. Sabemos, Pai, a Tua palavra já deixou bem claro isso, os últimos dias seriam maus. Tua palavra diz que nos últimos dias, talvez até aqueles, os eleitos, parece que até eles viriam a ser desviados, viriam a ser tirados daquilo do qual eles foram chamados. A Tua palavra, ó Deus, nos mostra que realmente o mundo caminha para uma direção mais dolorosa e difícil. Mas Deus, que nós possamos estar num comportamento, numa mente correta com o Senhor, a despeito do que há para o futuro, Pai. Que nós, ó Deus, a Tua igreja, ó Deus, a igreja, quando eu falo que professa Jesus, pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, por esses países que estão arrebentados, ó Deus, por causa dessa praga, desse vírus. Pai querido, hoje eu vi que na África está havendo uma praga de gafanhotos. Além do Covid, eles estão tendo que lidar com uma praga de gafanhotos, que está devastando tudo que eles já não têm. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça o Teu povo. Pai amado, tem misericórdia. Senhor, Tu sabes que tem gente que não sabe como vai ser essa semana. Ó Deus, nós estamos aí vivendo momentos complicadíssimos. Pedimos a mão do Senhor sobre a política, sobre, ó Deus, deputados, sobre a Câmara, sobre o Congresso, sobre o STF, sobre o poder, ó Deus, executivo, presidenciável. Pai amado, cada um dizendo uma coisa, cada um achando que o seu argumento, que a sua maneira que vai resolver, tira isso de nós, Pai. Clamamos que o Senhor possa trazer a bonança. Senhor, misericordiosamente, restaura a graça e a misericórdia de congregarmos nas igrejas. Senhor, em nome de Jesus, que em maio isso possa ser normalizado. Pai querido, nós queremos estar em comunhão, nós queremos, ó Deus, reconhecer o nosso erro e caminhar na Tua vontade. Permita, Deus, que o Teu povo volte a se congregar. Trabalhe os nossos corações, ó Deus, pois estamos, ó Deus, desejosos, ó Deus, de viver, ó Pai, o melhor do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, pessoas com enfermidade, que o Senhor esteja passando o Teu sangue da cabeça à planta dos pés, renovando, estabilizando. Deus, pessoas que estão usando remédio, Pai amado, abençoa esses remédios, ó Deus. Tem irmãos, tem irmãs que estão com complicações de ir no hospital, porque todas as áreas de saúde estão focadas, centradas por causa do Covid. Tem gente, ó Deus, deixando de ser atendido por um pé quebrado, ou por uma cirurgia importante, porque agora não pode devido ao Covid, Pai. Ó Deus amado, sustenta a nossa fé em primeiro lugar, pois a Tua palavra nos permite pedir, bater, procurar. Agora, se o que a gente pede, bate e procura, não estiver de acordo com o Senhor, fortalece a nossa fé. A Tua presença nos basta. O Teu amor, ó Deus, é o que preenche e dá estrutura para a nossa confiança. E nós Te louvamos por isso nessa noite.
Pai, vamos continuar nessa hora, adorando ao Senhor através dos louvores, Pai, do qual o Senhor é digno de toda glória e de todo louvor. Pai, fica com a tua igreja, opera na tua igreja, mas conceda misericórdia. Eu oro, Deus, pedindo, para que em maio as coisas possam normalizar. Pai, para que essa igreja, Quarta Presbiteriana, as presbiterianas, quadrangular, as igrejas pentecostais, ó Deus, as igrejas batistas, Pai amado, todo aquele que professa e deseja verdadeiramente Jesus Cristo, possa estar num local do qual Cristo é adorado, ó Deus, em comunidade, em povo reunido, porque o Senhor, ó Deus, deixou isso como princípio para nós. Eu oro, clamando, e eu sei que tem muita gente, ó Deus, o teu povo desejando isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Vamos declarar nossa segurança. Não importa. Tudo que nossa alma mais deseja é a segurança. E isso já foi realizado naquela cruz. Tudo que nós precisamos. Nem mesmo medo da morte. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada poderá separar-nos. Vamos declarar nossa segurança. Que segurança? Sou de Jesus. Tenho em Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo o céu, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em te viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim que o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o Mundo não conhecer. Deixou sua dor, levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conhecer. No altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar da adoração, no altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, sofreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. seja Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar, no altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que não fez caso da ignomínia. Aquele que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não importa a nossa situação, não importa a provação. Justamente na provação, temos a oportunidade de olhar para a cruz e tomar a nossa cruz. Vamos cantar assim? Só o cristão olha para a cruz e é atraído, mesmo sabendo que lá o seu velho homem será crucificado. O Espírito Santo nos faz ser atraídos pela cruz de Cristo. Porque se com Ele morremos, com Ele também viveremos, seremos ressuscitados. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz prostrou. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Quero chamar aqui o pastor Camilo.
Deus esteja abençoando a vida do pastor Camilo. Vamos prestar atenção aí na palavra. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja sobre todos nós. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 23, dos versos 33 a 43. Lucas 23, 33 a 43. Hoje é o dia de Páscoa, quero trazer uma breve meditação sobre a Páscoa para nós nesse exato momento. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Deus, peço iluminação por parte do Teu Espírito Santo, para que eu possa, Deus, trazer ao coração de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando de casa e aqueles que aqui estão, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar. Não aquilo que eu quero ou aquilo que eu acho, mas aquilo que a Tua palavra tem para cada um de nós. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor Deus, Rei meu e Deus meu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o dia em que o mundo cristão e parte do mundo pagão comemoram-se a Páscoa. Sabemos que a Páscoa que os cristãos comemoram, ou deveriam comemorar, é a Páscoa que retrata a ressurreição de Cristo. Agorinha nós vamos estar aqui ministrando a ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Significa a presença espiritual e a presença real de Cristo, não nos elementos, mas a presença real de Cristo entre nós, no meio da sua igreja. Cremos que o Senhor Jesus se faz presente quando a igreja se reúne para partir do pão, para compartilhar o pão e beber do cálice. Esta é a verdadeira Páscoa. O cordeiro que foi entregue, o cordeiro de Deus que foi entregue, o cordeiro que foi morto, mas o cordeiro que ressuscitou. Lembrando aos irmãos, como todo ano é de praxe, nós sabemos que a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. A primeira Páscoa foi parte de uma das pragas, onde Deus matou todos os primogênitos do povo egípcio.
onde o anjo da morte passou sobre a casa dos egípcios e a casa do povo hebreu. E a casa que tivesse no umbral das suas portas, manchada com o sangue do cordeiro que foi imolado, o anjo da morte não entraria naquela casa. E assim, todos os primogênitos do povo hebreu foram salvos. E apenas os primogênitos dos egípcios morreram. E essa praga fez com que, de fato, o faraó libertasse o povo hebreu do seu cativeiro, da sua escravidão, para ir em direção à terra prometida, aquela na qual Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a José. Deus tinha prometido a Moisés. E aí, irmãos, desse período para cá, a igreja, assim posso dizer, o povo hebreu, melhor dizendo, eles vinham comemorando a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a Páscoa, depois da Páscoa, o Pentecostes, e aí vem comemorando a Páscoa. E no contexto que nós lemos aqui, estava justamente no período de comemoração da Páscoa. Estava no período de comemoração da Páscoa. Jesus, ele morreu um dia antes da Páscoa e ressuscitou no dia da comemoração da Páscoa judaica. E quando ele se reúne com os seus discípulos, ele olha para aquilo que ficou para trás, para a antiga aliança, e fala: olha, essa é a antiga aliança, mas agora eu tenho para vocês uma nova aliança. Este é o sangue, esse cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Jesus agora estava substituindo todo aquele ritual antigo, da antiga aliança, agora pela ceia. A Páscoa agora é a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Irmãos, esse texto nos traz algumas lições preciosas em relação à Páscoa, ou pré-Páscoa, se assim podemos dizer. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali crucificaram bem como os malfeitores, uma à direita e outra à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A primeira questão que nós devemos levar em consideração é que Jesus não morreu em vão. Jesus, ele não se entregou em vão. A primeira questão é que Jesus, ele morreu para nos perdoar. Ele morreu para nos dar perdão, para nos dar de fato, para nos tornar de fato alvos da misericórdia de Deus. O perdão foi concedido não somente àqueles algozes que colocaram Jesus na cruz, que maltrataram ele, mas o perdão também foi concedido a todos nós que fazemos parte de uma nova aliança e reconhecemos que Jesus é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele pediu, Ele rogou e Ele conquistou na cruz o perdão que nós precisávamos, que nós carecíamos. E quando Jesus falou: olha, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, Jesus estava apontando para a ignorância daquele povo. Jesus estava apontando para a cegueira daquele povo. E quando a gente fala de ignorância e de cegueira, devemos olhar para nós, ou olhar para o mundo, principalmente nessas circunstâncias em que nós estamos vivendo, dessa pandemia, desse isolamento social, e perceber o quão cego e o quão ignorante o mundo está sendo diante dessa realidade de sofrimento que nós estamos passando. Uma realidade de medo, de uma realidade de espanto. O mundo, ao invés de se dobrar
de se colocar e de se jogar aos pés de Jesus e buscarem em Deus. Eles esperam nas suas próprias forças, eles se apoiam nas suas próprias forças, buscam em tantas outras coisas. Hoje eu comentei na escola bíblica dominical que eu vi um vídeo das pessoas, logo na primeira semana da pandemia, nas janelas dos prédios, louvando, adorando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, temor não há. Foi uma semana em que nós nos vislumbramos com a reação de fé de muita gente. Prédios, bairros cantando ao mesmo tempo. Na segunda semana parece que esfriou. Na terceira semana já havia falado de shows. Shows de samba, de pagode, de dupla sertaneja, lives e mais lives que nos dá milhões de pessoas assistindo. Aquilo que começou a abrir a mente e o coração para uma realidade na qual precisamos buscar a Deus. A cegueira veio novamente e obscureceu a consciência, a mente do povo, dando-lhes entretenimento, entretendo na sua ignorância, entretendo no seu pecado. E Jesus, da mesma forma que disse e rogou ao Pai: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, vale para nós hoje, para todos esses que ainda não foram encontrados por Cristo. Os seus ouvidos ainda não foram abertos, os seus olhos não foram abertos, a sua mente não foram clareadas pela ação do Espírito Santo. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Mas nós, cristãos, o que estamos fazendo? Nós que arrogamos ser filhos de Deus, nós que nos chamamos de crentes, cristãos, povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, o que nós temos feito? Nós estamos sendo entretidos por tantas coisas como o mundo tem sido entretido. Aquela euforia, aquela busca primária por Deus agora tem se tornado uma busca pelo nosso prazer. Será que também nós estamos nos entregando à ignorância e ao pecado? Será que as coisas, o entretenimento desse mundo por meio da internet também tem nos assediado? Infelizmente, diante dessas gigantescas lives de sertanejos e bandas que estão fazendo, onde milhões de pessoas estão assistindo, infelizmente a gente percebe que crentes estão assistindo, printando as suas telas e jogando nos seus Instagrams. Até onde, irmãos, nós vamos nos entregar a esse entretenimento? É tempo de buscar, é tempo de abandonar a ignorância, é tempo de buscar a Deus em solitude, é tempo de buscar a Deus em família, por mais difícil que seja, irmãos. Lá em casa nós temos nos esforçado para fazer o nosso culto doméstico, para orar nas refeições, para ter o nosso momento. Nós temos nos esforçado para continuar com o encontro das terças-feiras com um pequeno grupo do Anápolis City, e Deus tem abençoado. E eu encorajo aos irmãos a fazer a mesma coisa, irmãos. Todos os dias à tarde, das 6 às 6 horas da tarde, eu entro ao vivo pelo Google Meet e convido os irmãos para um momento de oração comigo. Infelizmente, a resposta por parte de muitos não tem sido boa. Em muitos dias, apenas 3, 4 pessoas oram comigo, online. E quando nós olhamos para o texto, além dessa realidade da ignorância, do entretenimento, do ser assediado pelo pecado, no verso 35, está escrito: o povo estava ali
e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados se escarneciam e aproximaram-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas e romanas e hebraicas, como forma de zombaria: este é o rei dos judeus. Meus irmãos, Jesus ele foi zombado, Jesus ele foi escarnecido, ele foi criticado, foi humilhado. E nós cristãos estamos numa situação em que, ao invés de nos unirmos como filhos de Deus, como uma só família, muitas vezes nós entramos numa guerra interna. Pentecostal contra reformado, reformado contra pentecostal, neopentecostal contra reformado. Este momento de pandemia é um momento em que os filhos de Deus deveriam se unir em oração e não fazer parte da zombaria do mundo. Infelizmente, nós vimos alguns ministros postando vídeo, reformados, postando vídeo, zombando da fé pentecostal. O meu ponto de vista, irmãos, se esses pentecostais têm um dom de cura, coloca a mão sobre um infectado e cure, sem máscara, sem nada. Irmãos, não é hora de... Eu sei que não foi essa a intenção do pastor, mas não é hora de nenhum momento a gente zombar da fé do nosso irmão. Nenhum momento, irmãos. Nós devemos, neste momento, acima de tudo, combater da dor do próximo e nos unir como filhos de Deus, independente da nossa teologia, mas por piedade, e orar pelo nosso país, e orar pelo mundo, e orar pelos que sofrem. Jesus foi alvo de zombaria. Se tu és um filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Salvou a muitos. Ele sofreu a zombaria por parte dos soldados, por parte dos judeus que ali estavam, da sua própria nação, por parte dos gentios, por parte do Império Romano. Aí, o rei dos judeus. Aonde que está o rei dos judeus? Na cruz. Aonde está Nero? No trono. Aonde está César? No trono. Irmãos, a zombaria, a humilhação, não deve fazer parte da vida dos filhos de Deus. Nós devemos olhar para os nossos irmãos, até mesmo dentro da ignorância teológica deles, e unir com eles em oração em favor do mundo que sofre. Mas o texto também diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Essa parte nos traz uma realidade, irmãos, que apesar de nos desviar daquilo que deveríamos fazer em um momento de sofrimento, de tribulação e de crise como esse, que nós estamos vivendo, e nos distrair com as coisas desse mundo, apesar de muitas vezes fazer parte do coro que estão zombando dos outros,
seja publicando algo na internet, ou seja compartilhando, criticando, o que nós devemos fazer é ter no coração a convicção de que não merecíamos a salvação, de que não merecíamos porque somos pecadores. E olhar para Jesus, e olhar para Deus e agradecer: Pai, muito obrigado, porque a sua morte nos libertou. A sua ressurreição é a certeza de que estaremos no paraíso e temos uma segunda vida. E assim como o Senhor ressuscitou da morte para a vida, nós também ressuscitaremos da morte para a vida. Irmãos, que esta mensagem de Páscoa que eu estou trazendo para vocês aqui à noite sirva para abrir os vossos olhos, para que vocês possam enxergar. Que neste momento de isolamento social, onde nós deveríamos tirar para nos dedicar em oração, em meditação na palavra, em culto doméstico, em nossa comunhão com Deus, e não nos entreter. Porque se você estudar as Escrituras, você vai ver claramente que no momento de tragédia, de pandemia, de sofrimento mundial, o cristão, ao invés de ficar vendo lives de cantores e pagodes e sambas, e tantas coisas de entretenimento na internet, ao invés de entrar em intrigas, briguinhas por questões teológicas, deveriam se unir em oração, em clamor, em uma busca por Deus, em Deus, para que Deus possa amenizar, encurtando esse período. Hoje de manhã, no culto de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Esmirna que a duração daquele sofrimento, daquela perseguição seria por 10 dias. Mostra claramente, que todo sofrimento, toda tribulação tem um período para acabar. Deus determinou no mundo, em nossas vidas, um tempo específico para acabar certos tipos de tribulação e sofrimento. E que também, pelo significado do número 10, que é no Apocalipse, o 10 representa a ação maligna em perseguição ao cristão. Que pode vir perseguição após perseguição. E a perseguição, segundo Dietrich Bonhoeffer, onde nós estudamos hoje de manhã Apocalipse, faz parte da vida do crente, assim como o amor deve fazer parte das nossas vidas. Como o amor deve fazer parte de nossas vidas. E esse momento de Páscoa nos revela um amor maior de Deus, que entregou o seu próprio Filho, Jesus, para ser humilhado, massacrado, castigado, sofrer morte de cruz, ser sepultado, por amor a mim e amor a você. Ele, como ovelha muda, foi ao matador, por amor a mim, por amor a você. Ele não respondeu aos seus críticos, aqueles que humilhavam a ele. Ele apenas clamou ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um bom exemplo, um maravilhoso exemplo para nós cristãos, de não fazer coro com as chocarrices do mundo, com as ironias do mundo, mas fazer coro com aqueles que estão de joelho, orando pelos que sofrem no mundo e orando por essa situação mundial. Situação mundial. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este momento. Te louvo, te agradeço pela tua mensagem,
Que o verdadeiro sentido da Páscoa faça a diferença em nossas vidas, ó Deus. Faz agora a diferença no coração de cada um, ó Pai. Tem muitos sendo entretido, ó Pai, pelas circunstâncias que a internet e o isolamento e a falta do que fazer tem levado. Mas o Senhor, ó Deus, abre os nossos olhos e nos desperta para uma verdadeira realidade de amor, de sofrimento e de busca constante e de clamor ao Senhor. Assim eu oro, assim eu agradeço e assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos fazer a ceia. Quero chamar aqui à frente o pastor Hassen. Você vai fazer o louvor? Pastor Daniel. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 11, dos versos 23 a 30. Acompanhe da sua Bíblia. Não vou poder projetar ali, porque esse programinha, eu aprendi a mexer com ele essa semana, ainda tenho que dar o curso para os irmãos aprender também, para que possam me substituir. É um programinha novo que eu coloquei no computador, os irmãos têm percebido os quadrinhos, as letras, tem muito recurso. Então, vou ter que ensinar para os irmãos. Acompanhe aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Então o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, como eu vou fazer aqui agora. Vamos consagrar os elementos que estão aqui. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela vida do teu Filho a este mundo, para nos dar a paz e a adoção de filhos teus e a herança da vida eterna. Graças te damos pelo favor que nos conferes de nos fazeres participantes do fruto da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecadores e agora nos convida a que nos assentemos à sua mesa para comer o pão e beber do cálice, de que nos fala o seu santo evangelho. Aceita o nosso louvor pelo dom da vida eterna. Reconhecemos que somos indignos, ó Deus, do teu favor. Indignos somos ainda de sermos feitos filhos e herdeiros da glória eterna, pela morte de Jesus e pela obra do Espírito Santo. Esclarece nosso entendimento, aumenta a nossa fé, para que possamos compreender melhor o teu amor, que sobrepuja todo o entendimento, e é motivo dos louvores constantes dos anjos e santos que cercam o teu trono. Atraídos por esse amor, nós nos consagramos ao teu serviço e à tua glória, e participando segundo o Senhor manda, da ceia do Senhor, anunciamos a sua morte como preço pelo qual fomos resgatados da perdição eterna. Dai-nos uma fé firme e aquela disposição que mais convém aos que se assentam à sua mesa, a fim de que possamos cumprir devidamente o preceito que ele deu na mesma noite em que foi traído. Fazendo isso em memória de Cristo, seja aumentada a nossa fé, fortalecida a nossa esperança, avivado o nosso amor para com o Senhor e para com todos os que amam. Consagra para o nosso sustento espiritual a parte do pão e a do vinho que vai ser usado neste sacramento, e seja este culto aceitável a Ti, por amor dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve-nos, ó Pai, porque te pedimos, em nome do Teu Filho, que contigo o Espírito Santo vive e reina, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. O pastor Hassen vai servir vocês aí no banco, não precisam vir à frente.
segura os elementos que a gente vai tomar juntos. Levante os elementos em sua mão. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, como eu ministrando em seu nome, e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão. Por semelhante modo, nosso Senhor tomou o cálice, depois de haver ceado, e tendo dado graças, como há pouco fizemos, em seu nome, o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomamos do cálice. Oremos mais uma vez, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Deus onipotente, Pai misericordioso, nós te damos graça porque em sua infinita misericórdia nos deste o unigênito Filho para ser nosso mediador, sacrifício suficiente pelos nossos pecados e nosso sustento espiritual. Louvamos o teu santo nome, porque nos dá uma viva fé pela qual somos feitos participantes dos teus benefícios. E também porque, por tua graça, teu Filho Jesus Cristo instituiu e ordenou o sacramento da ceia para reafirmar a nossa fé e confortar-nos na esperança da glória eterna. Concede ao nosso Deus e Salvador que, pela obra do teu divino Espírito Santo, o sacramento que acabamos de celebrar, em memória de nosso Senhor, concorra para nos fortalecer na fé, no Salvador e na nossa íntima comunhão com Ele. A Ti, ao Filho, ao Espírito Santo, seja dada toda a honra, glória e poder, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Vamos cantar porque Ele vive? Deus enviou o seu Filho amado. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu
que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas, doces, santas consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Está terminada em nome do Senhor Jesus essa transmissão online de adoração e louvor a Deus. Que Deus abençoe a vocês.